Olá, meus amados, voltamos aqui para o nosso último assunto dessa playlist de estrutura atômica, falando de números quânticos, né? Eu já tinha até falado em aulas anteriores, se você tem acompanhado as aulas, sobre o número quântico principal e o número quântico secundário. Cheguei até a falar também do magnético um pouco, talvez, mas eu falei do spin, que é a rotação. Então, vou falar primeiro do número quântico principal. O número quântico principal, esse número foi introduzido por Bohr. Se você lembrar, né? Esse número foi introduzido por Bohr, né? Porque esse número quântico principal, ele indica a distância do elétron ao núcleo. Ou seja, ele indica em qual camada, em qual nível de energia está esse elétron, né? E ele requer um raciocínio muito elevado, talvez você nem entenda de primeiro, eu tenho que explicar várias vezes, de tão difícil como é saber qual o número quântico principal do elétron. Veja que dificuldade. Se o elétron estiver na camada K, que é a primeira camada, seu número quântico principal é 1. Se estiver na segunda camada, que é a L, 2. O número quântico principal da camada M, que é a terceira, é 3. Da quarta, 4, da 5, 5, da sexta, 6 e da sétima, 7. Veja que dificuldade, né? O número quântico principal indica, resumidamente, em qual camada está o elétron. Bacana? Viu como é fácil? E foi introduzido por Bohr. O segundo número quântico, que é o número quântico secundário ou azimutal, ele foi introduzido por Sommerfeld. Ok? Que indica nada mais nada menos que a forma do orbital. Ele foi introduzido, como eu falei, por Sommerfeld, certo? Pois Sommerfeld verificou que um elétron numa mesma órbita, que nós vamos ver daqui a pouco, certo? Apresentava energias diferentes. E o tal fato não é possível se as órbitas forem circulares. Órbitas circulares não tem como as energias serem diferentes. Então Sommerfeld sugeriu, lembra, que as órbitas eram, deixa eu fazer a setinha, Sommerfeld sugeriu que as órbitas eram elípticas. Lembra disso aí, né? Que a gente já falou aqui de Sommerfeld, né? Se você acompanhou todas as aulas, você está aqui na última aula, né? A próxima são de exercícios, exercício de fixação e exercício Enem, você já sabe disso aí. Beleza? E que essas órbitas elípticas, elas têm excentricidades, né? Ou seja, distâncias diferentes do centro e que geram energias diferentes para a mesma camada eletrônica. Beleza? Então, na verdade, o secundário indica em qual subnível, em qual orbital, qual é a forma desse orbital. E também é muito difícil, requer um raciocínio elevadíssimo. Então, se um elétron estiver no subnível S, seu número quântico secundário é 0, no P1, no D2, do F3. E se tivesse um G e um H, seria 4 e 5. Ou seja, começa com 0 e aumenta em números inteiros. Não é difícil. Beleza? Vamos aqui para o terceiro, que é o número quântico magnético, que também foi introduzido por Sommerfeld, né? O número quântico magnético, ele foi estabelecido por Sommerfeld, como eu falei, e especifica a orientação permitida para uma nuvem eletrônica no espaço, sendo que o número de orientações, né, permitidas é diretamente relacionado à forma da nuvem, que é designada pela letra L, ou seja, que é o nosso querido número quântico secundário. Ele que determina a forma da nuvem. Então, dessa forma, o número quântico magnético, ou seja, que indica em qual a nuvem eletrônica, ele obtém valores que vão de números inteiros negativos aos positivos, né?
Então você já sabe o que é um número quântico magnético. Especifica a orientação permitida para uma nuvem eletrônica no espaço. Resumidamente, você vai indicar aqui em qual orbital, em qual nuvem eletrônica está esse elétron de acordo com o subnível. Então, por exemplo, para ficar mais fácil para o ensino médio, foi convencionado esses quadradinhos, né? E dentro desse quadradinho a gente já viu que eu vou botar os elétrons. Mas olha só, todo o número quântico S, como ele só tem 2 elétrons, ele só tem um orbital, que é o zero. Esse meio aqui é sempre zero, certo? Sempre vai ser zero. O P, como tem 6 elétrons, e a gente já sabe que cada orbital cabe 2 elétrons, ele vai do -1 ao +1. Então ele tem um número quântico magnético -1, 0 e +1. Somando de 2 em 2 vai dar os 6 elétrons. Lembre-se que esse cara cabe em 2 elétrons, esse cara cabe em 6 elétrons, esse cara pode ter 10 elétrons, esse cara pode ter 14 elétrons. Bacana? Já o número quântico, já o subnível D, o número quântico deles vai de -2 a +2. Então ele pode ter valores de -2, -1, 0, +1, +2, certo? E o F, que tem 14 elétrons, você pode ver que ele tem 7 orbitais, beleza? Que é justamente a metade do número quântico, ou a metade do número de elétrons. Ele pode variar de -3 a +3. Beleza? Sandrão, como é que eu vou fazer isso aí? Calma, deixa eu agora, vamos para o último, que é o número quântico spin, na próxima folhinha. Então, bora lá. Olha só, spin. Número quântico spin indica a movimentação de rotação do elétron ao redor do seu eixo. O elétron, ele pode girar ao redor do núcleo, certo? Você já sabe disso, né? Bom, essa é a teoria para até a teoria de Sommerfeld, né? Então o elétron, o movimento do elétron ao redor do núcleo atômico gera um campo magnético externo. Por outro lado, esse elétron ele pode girar em torno do seu próprio eixo. Vamos supor que eu tenho um elétronzinho aqui, né? Esse elétronzinho ele pode girar em torno do seu próprio eixo, em 2 sentidos, logicamente, né? Então ele pode girar no sentido horário e no sentido anti-horário do seu próprio eixo, beleza? Quando o elétron gira em torno do seu próprio eixo, ele cria um campo magnético. Então vamos supor aqui que eu tenho o polo sul, polo norte, polo sul. Então quando ele gira num sentido, né, ele cria um polo magnético nesse sentido aqui, ó, que sai do polo norte, sai do polo norte para o polo sul, certo? Você lembra que o campo magnético ele sai do norte para o sul. Quando ele gira no outro sentido, ele também cria esse campo magnético, só que muda os polos, né? O norte e o sul. Bacana? Então tá aqui o sentidozinho. Então, em resumo, quando é que 2 elétrons vão ocupar o mesmo orbital? Quando eles girarem em sentidos diferentes, porque ele cria um campo magnético, eles são atraídos. Por quê? Você sabe muito bem que esses elétrons aqui, eles vão se repelir. Por causa da diferença de carga, eles vão se repelir, certo? Um vai para a direita, outro vai para a esquerda, vamos supor, né? Eles vão se repelir. Devido à sua carga ser negativa, partículas de mesma carga se repetem. Em compensação, eles vão se aproximar devido ao seu campo magnético. Bacana? Então eles se repelem pelo campo elétrico e se aproximam pelo campo magnético. Então esse campo magnético, esses 2 campos magnéticos ou se orientam paralelamente no mesmo sentido ou paralelamente nos sentidos opostos, que é o nosso caso aqui que nós estamos vendo. Bacana? Então vamos lá. Como é que eu dou número para o spin? Então, quando você tem um elétron, quando você coloca o primeiro elétron, né,
o primeiro elétron tem um spin mais 1,5 e o segundo elétron para baixo tem um spin menos 1,5. Mas não é regra. Viu, galera? O cara pode dizer, adote o primeiro elétron negativo e o segundo elétron positivo. O número de spin é menos 1,5, certo? Foi introduzido esses números quânticos menos 1,5, mais 1,5 para as spins possíveis, denominados spins paralelos ou spin antiparalelo. Bacana? Certo? Então agora a gente pode fazer uns exemplos bacanas e identificar os números quânticos de vários subníveis. Os números quânticos, que são 4, seria como se fosse identidade, CPF, RG e reservista de um elétron. Ele indica exatamente aonde está, deixa eu mudar a corzinha aqui para a gente... Ele indica aonde está, em qual camada está o elétron, número quântico principal, em qual subnível está esse elétron, em qual orbital está o elétron e qual a rotação em que ele está. Certo? Bacana? Por isso que no orbital, como eles têm um campo magnético diferente, eles ocupam o mesmo orbital. Porque eles se atraem, porque criam campos magnéticos em sentidos contrários. Ok? Então vou pausar o vídeo e vou fazer alguns números quânticos agora na próxima folhinha. Então vamos lá, galera. Vamos fazer esses exemplozinhos aqui para a gente praticar sobre números quânticos, certo? Eu tenho aqui o subnível 2P3, né? N é número, L é letra. Já gravou o macete? N número, L letra. Então eu posso dizer assim que qual o número quântico principal desses 3 elétronzinhos aqui? 2. Ele está na segunda camada. Qual o número quântico secundário? Não é o P? O P tem número quântico secundário 1. Pronto, agora ele vai determinar os orbitais. Como, Sandrão? O P tem quantos orbitais? 3. 3 orbitais, que vai de menos 1 a mais 1. Quantos elétrons nós temos aqui? 3. De acordo com a regra de Hooke, primeiro todos para cima. 1, 2, 3. O último elétron parou em qual orbital? No mais 1. Então, o seu número magnético é mais 1. Qual é o seu spin? Ele parou para cima ou para baixo? Ele parou para cima. Vamos convencionar como sendo para cima menos 1,5, tá certo? Eu tenho até que corrigir aqui, que geralmente mais 1,5, né, não é regra, mas a maioria, desculpa, eu vou até apagar aqui, você corrija no seu caderninho aí, geralmente para cima ele é menos 1,5 e para baixo ele é mais 1,5, ok? Então corrigi na maioria, mas como eu disse, não é regra. O cara na questão pode dizer, adote o primeiro elétron positivo ou negativo. Aí o segundo tem que ser de sinal contrário. Então tá aí os 4 números quânticos. Qual é a camada que esses 3 elétrons estão? Na segunda camada. Qual o subnível? Subnível 1, que é o P. O seu elétron de maior energia, ou seja, o último elétron, parou em que orbital? Mais 1. Ele parou com que spin? Negativo. Ok? Então vamos lá. Número e letra. Número e letra já é o número quântico principal, que é 3, ou seja, 3 camadas, e a letra D, que é o número 2. Ou seja, esses 8 elétrons estão na terceira camada, no subnível D. Agora eu quero saber, o último elétron, o elétron de maior energia, ele tem qual número quântico magnético? Pronto, aí como é o D, a gente vai fazer as 5 orbitais para o D. Lembrando que o do meio é 0, antes é negativo, e depois é positivo. Aí é só contar agora. Quantos elétrons eu tenho aqui? 8. Então eu vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu quero o número quântico do último elétron, mas eu podia pedir de qualquer um desses, certo? Então eu quero do último. O último elétron parou em que orbital? 0. Então seu número magnético é 0. O seu spin, ele parou para cima ou para baixo? Para baixo. Então a gente está convencionando como sendo positivo. Bacana? 5S1, número, letra. O número é 5. A letra é 0, que é o S. E o número magnético, S, só existe um, cara. Ele só pode ser 0 porque ele só tem um orbital. Agora, como eu só tenho um elétron,
esse unzinho elétron é colocado primeiro para cima. Então, seu número quântico seu spin, ele é menos 1/2. Tá entendendo, galera? Se não entender, deixa aí nos comentários que Sandrão tenta fazer uma outra videoaula ou pode mandar a dúvida, né? Entra lá em @Química com Sandrão no Insta e pode mandar suas dúvidas. Bacana? Então vamos lá aqui agora. Macete, número, letra. Qual é o número que nós temos ali? Número 6. Então é que esses 3 elétrons estão na 6ª camada e todos eles estão no subnível F, que é 3. E o seu número quântico magnético? Eu quero do elétron de maior energia. Então eu vou fazer 7 orbitais. Beleza? Lembrando, opa, tá faltando um aqui. Lembrando que o do meio é 0, o anterior é -1, -2, -3, mais 1, mais 2, mais 3. Quantos elétrons nós temos? Nós temos, Sandrão, 3 elétrons. Então vou colocar os 3 elétrons aqui, ó. Primeiro para cima, 1, 2, 3. Então o último elétron de maior energia parou em qual orbital? Ele parou no orbital -1, Sandrão. Ele parou para cima ou para baixo? Para cima. Convencionamos que para cima o spin é negativo. Bacana? Certo? Então, o que nós temos aqui? Observamos aqui que nós temos no 3p3 nós temos 3 orbitais semi-preenchidos. No 3d8 nós temos 3 orbitais totalmente preenchidos e 2 semi-preenchidos. No S1 nós temos um orbital semi-preenchidos. No 6f3 nós temos 3 orbitais semi-preenchidos e 1, 2, 3, 4 vazios. Bacana? Agora, Sandro, como é que eu faço para calcular a energia sem precisar fazer o mais distante do núcleo? Sandrão vai fazer para você agora. Vou pausar o vídeo de novo e vou fazer uns exemplos, tá certo? Voltamos aqui agora para fazer esses exemplos, para saber qual o subnível mais energético desses que eu fiz aqui, desses 6. Então, 2p, número, ou seja, qual a camada que ele está? 2. E o p? É 1, número quântico secundário. 5p, número 5. Letra P, que no caso não vou escrever o P, eu boto 1. 3S, número 3. Qual é a letra? S, que é 0. 6D, número quântico principal, 6. Número quântico secundário, D. Eu não boto um D aqui, eu boto o número do D correspondente, que é 2. 4S, número quântico principal, 4. Número, letra S, 0. 4F, número quântico principal, 4. Letra F, que no número é 3. Pronto. Como é que eu calculo a energia do subnível, Sandrão? A energia do subnível é bem fácil. Número mais letra. Então a gente só vai somar aqui agora. Certo? Vamos somar. E aí nós vamos ver quem foi maior. Sandrão, e se der empate? Vou explicar para você daqui a pouco. 2 mais 1, 3. 5 mais 1, 6. 3 mais 0, 3. 6 mais 2, 8. 4 mais 0, 4. E 4 mais 3, 7. Vamos colocar em ordem crescente. Opa, já deu um empate aqui, ó, os menorzinhos. 3 e 3, não foi? Pronto. Quem tira o desempate? A camada. Porque quanto mais distante do núcleo, maior a energia. Então quer dizer que o 2p está mais próximo do núcleo que o 3s. Concorda comigo? Porque 2 é a segunda camada, 3 é a terceira camada. Então a gente já vai organizando aqui, ó. Então quem tem menor energia? O 2s tem uma energia menor que... desculpa, o 2s não. O 2p tem uma energia menor que o 3s. Depois vem quem? Depois vem o 4 aqui do 4s. Então, 4S é o próximo menor. Quem é maior que ele? Que eu vendo aqui, deu 6 aqui, ó. Então, 5P. Não importa a quantidade de elétrons, tá? 1, 2, 3, não importa. Eu estou calculando qual o subnível de maior energia sem precisar fazer o diagrama. O próximo quem é? 6D. Opa, 6D não, desculpa. É o 4F que deu 7. 4F. E depois vem quem, meus amados? 6D. Moral da história, então tá aqui em ordem de energia. Só saber qual é
a camada e qual o subnível e somar. O maior, usando essa regrinha aqui, ó, o maior é o mais energético, o menor o menos energético. Se der empate, que for o nosso caso aqui, você olha para a camada, o que tiver mais distante do núcleo, maior camada, maior número quântico principal, ele é o mais energético. Bacana? E agora vamos fazer os exercícios de fixação e vamos fazer os exercícios Enem. Fica aqui. Um abraço.